O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles sobre as águas caminhando e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos que o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos na semana da Epifania do Senhor, onde Jesus, através dos Reis Magos, é manifestado a toda a humanidade enquanto o Filho de Deus. O amor de Deus encarnado no meio de nós. Nós ouvimos no Evangelho de ontem que Jesus sentiu compaixão da multidão. E através de 5 pães e 2 peixes, o Senhor sacia a fome de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É interessante que na sequência do Evangelho de ontem, São Marcos nos mostra Jesus se despedindo das multidões. Mandou os discípulos entrarem na barca e Jesus subiu para a montanha para rezar. A montanha, queridos irmãos e irmãs, desde o Antigo Testamento, é sim a verdade e prefiguração da igreja. Um lugar mais próximo do céu, o lugar mais próximo da casa de Deus. E ali, Moisés recebeu o decálogo. Moisés, na montanha sagrada, recebeu a lei, os mandamentos, aonde Deus, desde a primeira leitura de ontem e também hoje novamente, nos chamava para o amor. Fazia este convite a cada um de nós. Deus é amor. Deus nos chama a vivermos e a testemunharmos este amor no nosso dia a dia, de forma cotidiana. O Senhor Jesus, Ele sobe a montanha para entrar em intimidade com o Senhor, para entrar em intimidade com o Pai, para rezar, para compreender ainda mais o que o Pai espera dele. Por isso que hoje, que o nosso dia seja também um dia de oração. Eu sei que vocês que vieram aqui, saíram de casa com este desejo no coração, de ir à igreja, de subir a montanha, de realizar o quê? Um encontro pessoal com Deus. E você de casa também, eu tenho certeza disso. Que nos assiste, que reza conosco, você também possui no seu coração este desejo de subir a montanha, de entrar em intimidade com o Senhor, de fazer da sua vida uma vida de oração. Mas uma vida de oração verdadeira, queridos irmãos e irmãs. Uma vida de oração humilde. Por isso, que possamos combater, arrancar da nossa vida o orgulho e a arrogância, até mesmo diante das nossas palavras com Deus. Que possamos retirar do nosso coração a nossa oração prepotente, a nossa oração arrogante, como a oração de muitos fariseus,
que batiam no peito e diziam: Senhor, obrigado, porque eu não sou como este pecador. Tem gente que reza assim ainda hoje, acredita? Ai, Senhor, obrigado, porque eu não sou como essa pessoa pecadora. O Senhor escuta a minha oração, porque a minha oração é bonita, porque eu sei falar, porque eu sim sei rezar, não é? Já esse meu irmão, coitado, não sabe nem falar direito. O Senhor sim escuta a minha oração, porque eu falo bonito, eu falo Oxalá. Eu falo em latim, Pater Noster. Olha que oração bonita. Já este coitado, e muitas vezes nós pecamos até mesmo quando tentamos entrar em diálogo com Deus. Por isso que o Senhor arranque do nosso coração toda a vaidade, toda a prepotência, todo o orgulho diante deste diálogo que nós devemos traçar com Ele diariamente. Não apenas em momentos isolados do nosso dia, mas é preciso, amados, fazermos da nossa vida uma constante oração. Jesus, que é Deus, Jesus, que é o Filho de Deus, tinha este desejo e esta necessidade de entrar em comunhão com o Pai. Imagine nós, que somos apenas meros e pobres pecadores. Que o Senhor hoje nos ajude. Que o Senhor hoje nos livre de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas misérias, para que em nossa vida Cristo também seja manifestado no mundo como Messias, como o nosso Salvador. E que façamos hoje desta maneira um encontro com Cristo, um encontro de amor, um encontro de humildade, um encontro de vida. Na primeira leitura, mais uma vez somos colocados diante desta belíssima catequese de São João. Ele mais uma vez insiste em nos falar que Deus é amor, e aquele que quer amar a Deus precisa amar também o seu próximo. Hoje, queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de amar, não tenhamos medo de viver o amor. Por quê? Porque o amor é transformador. O amor transforma a nossa vida. É o amor que dá sentido a tudo. É o amor que dá sentido até no nosso trabalho, não é? Quando nós fazemos um trabalho com amor, nós não nos cansamos. Não nos cansamos. Porque nós desejamos aquilo do fundo do nosso coração. Por isso, quem ama faz uma experiência profunda e verdadeira do ser de Deus. São João nos dizia agora: quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nós também devemos amar-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que está diante de mim? Como eu posso dizer eu amo a Deus se odeio o meu próximo, se odeio o meu semelhante? É preciso viver o amor nesta esfera humana. É preciso viver o amor no seio, no âmbito da família. É preciso que o casal em casa se ame. É preciso que o casal ame os seus filhos. É preciso que amem a escolha que tomaram há 5, 10, 20 anos atrás na vida matrimonial. É preciso que o sacerdote ame a sua escolha, a sua vocação, o seu chamado. Porque quando nós fazemos algo com amor, nada se transforma em fardo dentro da nossa vida. Não tenhamos medo de amar. E muito mais. Não tenhamos medo de Deus, nos fala João. Pois no amor não há temor, ao contrário. O perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo. Às vezes nós tínhamos medo dos nossos pais, medo de sermos punidos, medo de Deus, mas não. Como eu posso temer aquele que me ama? Como eu posso temer aquele que quer o meu bem e que muitas vezes me educa de maneira austera, para que eu possa encontrar ou permanecer no caminho da verdade e da santidade? Como eu posso ter medo de Deus, amado, se Deus me ama? Se Deus é amor, como posso ter medo daquele que deseja todo bem para a minha vida? Não tenhamos medo de Deus. É verdade que Deus transforma a nossa vida de uma forma
inimaginável. Eu jamais imaginei um dia estar aqui pregando para vocês, mas Deus me amou e Deus me fez esse convite. Deus nos ama. Basta que nos coloquemos diante do amor dele, que ele transforma a nossa vida, que ele restaura casamentos, que ele restaura vocações, que ele nos faz viver verdadeiramente esta relação recíproca com ele, de amor e de santidade. Tenhamos medo dos nossos pecados, isto sim. Tenhamos medo de perdermos o reino de Deus, mas não tenhamos medo do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar o discurso inaugural do Papa Bento XVI, onde ele dizia justamente isso: não tenhamos medo de Deus, porque Deus não tira nada, pelo contrário, Deus apenas acrescenta coisas boas, maravilhosas à nossa vida. Como eu posso ter medo daquele que me deseja todo bem? Não tenhamos medo de Deus, não tenhamos medo da sua palavra, não tenhamos medo da Eucaristia, não tenhamos medo da ação de Deus em nossa vida. É verdade que Ele vem muitas vezes nos desinstalar de nós mesmos, para que nós possamos abraçar o projeto dEle, para que nós possamos seguir a vontade dEle, e não a nossa humana vontade, mas a divina vontade. No Evangelho de hoje, também a sequência, como nós dizíamos, nosso Senhor Jesus Cristo sobe ao monte para rezar. E às 3h, os discípulos estavam passando por um momento de tempestade ali no mar. Jesus aparece, Jesus foi até eles andando sobre as águas. E os discípulos pensaram que fosse um fantasma, e eu fico imaginando aquela barca cheia de homens, e eles gritando de medo, porque tiveram medo do Senhor. E quando eu rezava esta palavra, eu dizia: Senhor, eles tiveram medo de Ti, porque ainda não o conheciam, como nós conhecemos Jesus. É verdade que mais lá à frente, todos deram a vida por Jesus, todos. Mas no começo, eles não compreendiam a palavra de Jesus, não compreendiam os sinais de Jesus, como o texto de Marcos nos fala, por causa da dureza de seus corações. Jesus então apareceu e falou: coragem, sou eu, não tenhais medo, não tenhais medo. Subiu na barca com eles e o vento cessou. Quem é esse, queridos irmãos e irmãs, que faz com que as tempestades da nossa vida cessem? É Jesus de Nazaré. É o fenômeno de Deus. É Jesus que nos ensina a viver o amor. É Jesus que nos ensina a amar. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu ouvia o poeta cantando e dizendo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso vivermos neste amor, porque quando nós vivemos o amor, nós lançamos fora totalmente o temor. Pois quem ama não teme, pois sabe da intenção do outro. E retribui tudo isso justamente com amor. Porque os discípulos ficaram espantados e com medo, porque ainda não conheciam a Jesus, porque ainda não viviam este amor para com o Senhor. Por isso hoje, diante da ventania da sua vida, da tempestade que talvez esteja te cercando, abra o seu coração e permita que o Senhor suba a barca conosco. Permita que o Senhor suba a barca com você. Permita que o Senhor continue presente na sua vida. Ele que veio no Natal e que, manifestado ao mundo, quer nos colocar diante da sua luz, diante da luz do Pai. Permita que o Senhor Jesus acalme as tempestades que existem dentro do seu coração. O medo, a síndrome do pânico, a depressão, a tristeza. Permita que o Senhor arranque do seu coração a vontade de suicídio. Permita que o Senhor faça uma cura, uma libertação na sua vida. Permita que Ele suba na sua barca e que não vá embora, mas que permaneça em nosso meio. Permita que o Senhor caminhe no meio de nós, nos transformando, nos consolando. Assim como nós rezamos aqui, já respondemos por 2 vezes desde o início da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. O que nós dissemos?
Ele está no meio de nós. É esta a nossa fé, Senhor Jesus. O Senhor caminha em nosso meio, acalma a nossa tempestade. Não tenhamos medo de Deus. Abramos o nosso coração para o amor. Sejamos discípulos do amor, da compaixão e da misericórdia de Deus. E assim, que o Senhor caminhe presente permanentemente em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.